Olá, graça e paz. O meu tema com você hoje é Tiatira, uma igreja sofredora. E como não poderia deixar de ser, eu gostaria de convidar você a se unir a mim e eu gostaria realmente de que nesse momento nós separássemos um tempo e investíssemos esse tempo em favor da igreja sofredora dos nossos dias. Eu tenho certeza que tanto quanto eu, você deva conhecer pessoas, famílias, igrejas que estão plantadas em lugares onde o cristianismo, onde o evangelho é proibido de ser vivido e de ser difundido da maneira como ele é nos países livres. Eu tenho falado em vídeos anteriores, inclusive testemunhando pastores que vivem nesses países onde o cristianismo é perseguido, pedindo para que nós não orássemos para que a perseguição cessasse. Porque esses pastores e alguns líderes têm entendido que, inclusive, a perseguição tem sido uma mola propulsora, um instrumento de crescimento e de impacto no meio da sociedade. Mas eu gostaria de que nesse momento nós orássemos não para que a perseguição cessasse, mas para que os nossos irmãos que têm sofrido por causa do seu testemunho e do Evangelho de Jesus Cristo sejam fortalecidos. Sabe, querido, eu creio piamente no poder da oração e no poder da unidade. Eu tenho usado reiteradas vezes o exemplo de Arão e Hur, que quando Moisés sobe no cume do monte, sustenta os braços de Moisés enquanto o povo estava na peleja. E enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, erguidas, o povo prevalecia. Quando Moisés se cansava e baixava os braços, o povo perdia a guerra. Então esse momento que nós separamos e investimos aqui, orando pelos nossos irmãos da igreja sofredora dos dias atuais, eu tenho certeza que é um momento de fortalecimento. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo envie anjos, porque a palavra de Deus também diz que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então que o Senhor cumpra a sua palavra, que o Senhor use as nossas orações, que subam diante de Deus como incenso em favor da igreja sofredora dos nossos dias. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, porque temos na Tua palavra fonte de inspiração, fonte de vida. Temos na Tua presença o nosso respaldo. Senhor, nós queremos agora investir um tempo orando pela igreja que tem sofrido perseguição, que tem sofrido calúnia, que tem sofrido alguns pagando até com a própria vida, morrendo por causa do evangelho nos nossos dias. Nós queremos orar por esses irmãos. Em primeiro lugar, queremos orar pela oportunidade que o Senhor nos dá de estabelecer o Teu reino e proclamar a Tua palavra nos quatro cantos da terra. A palavra de Deus não tem limite. A própria palavra diz que o Evangelho é para as pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Eu quero declarar céus abertos. Eu quero pedir que o Senhor envie reforço de anjos agora. E queremos agora, em unidade, sustentar os braços dos nossos irmãos que têm vivido em meio a tanta pressão, a tanta perseguição, que o Senhor encontre em cada um deles a perseverança e a fidelidade até o último dia. E quando adentrarmos a eternidade, poderemos juntos contemplar a face daquele que morreu por nós, o Senhor Jesus Cristo. Nós abençoamos a igreja nesses países, nesses lugares, e nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por se unir a mim, orando pela igreja sofredora, e eu fiz questão de começar o nosso dia, essa nossa reflexão, orando por essa igreja, justamente por causa do título proposto. Nós vamos estudar hoje a carta escrita pelo Senhor Jesus Cristo, como temos dito, remetente não só para a carta de Tiatira, mas para todas as cartas que foram enviadas às igrejas do Apocalipse. E hoje vamos nos debruçar exatamente sobre a igreja de Tiatira. E Tiatira significa literalmente odor de aflição. Ou seja,
um cheiro de aflição, um cheiro de sofrimento que sobe diante de Deus. E também temos falado aqui que muitas vezes as perseguições e o sofrimento são as oportunidades de nós mantermos o nosso testemunho a Cristo ou não. Podemos ser aprovados ou podemos ser reprovados. A igreja de Tiatira é um exemplo disso. E a igreja de Tiatira é uma igreja que nós podemos, com muita tranquilidade, dizer que é uma igreja sofredora. A igreja de Tiatira é uma igreja sofredora. Olha que interessante, como em outras cartas, o Senhor Jesus, ele começa dizendo que ele conhece as nossas obras. Aqui eu quero fazer um parêntese um pouco diferente da abordagem que temos feito em vídeos anteriores, porque sempre temos dado ênfase ao fato de que o nosso trabalho físico, o nosso labor, o colocar as mãos na massa é extremamente importante quando nos propomos a estabelecer o reino de Deus, onde quer que o Senhor nos leve. E o Senhor começa a carta aqui dizendo, olha, eu conheço o teu trabalho. Mais uma vez a palavra usada pelo Senhor Jesus aqui é a palavra ergon, e a palavra ergon aponta exatamente para o esforço físico, para o agarrar, colocar a mão no arado mesmo para trabalhar para que o reino de Deus seja estabelecido. No entanto, quando nós chegamos em Tiatira, diante do tema que nós estamos propondo, eu poderia com muita propriedade dizer para você que Deus, ele pesa na balança e ele realmente, quando diz que conhece as nossas obras, ele está dizendo aqui que ele conhece tanto as obras que fazemos para o bem, quanto as obras que fazemos para o mal. Não é redundante isso que eu estou falando, mesmo num contexto onde hoje nós temos sido encharcados, né? Tem se despejado muito nas redes sociais, inclusive um evangelho que torna a vida cristã um pouco mais light para ser vivida, porque em nome de uma graça que cobre todos os pecados, independente das atitudes que a gente toma, das escolhas que a gente faz, tem se vivido um evangelho barato e muito simples que não tem honrado o sacrifício que foi feito pelo Senhor Jesus. Então, quando o Senhor fala conheço as tuas obras, quando nós olhamos para a igreja de Tiatira, nós vamos perceber exatamente que Deus está dizendo, olha, eu conheço não somente as coisas boas que vocês têm feito e que são relevantes e que são importantes e que estão pesando favoravelmente na balança para vocês, mas o Senhor também está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras que vocês têm feito e que têm comprometido a imagem e da santidade, da pureza do evangelho e do cristianismo. Então, tanto uma coisa quanto outra. É importante a gente considerar isso, porque senão a gente vai achar que Deus só vai pesar aquilo que a gente faz de positivo, aquilo que a gente faz de bom. O Senhor Jesus chama a atenção para algumas qualidades que ele vê nessa igreja, e aqui eu quero mencioná-las uma a uma, embora a gente não vá gastar muito tempo, porque já temos falado sobre cada uma delas em cartas anteriores. Mas veja bem, o Senhor Jesus ainda diz que viu algumas coisas extremamente saudáveis e extremamente valiosas nessa igreja. A primeira delas é o amor. O Senhor Jesus, ele olha assim, olha, eu vi algo que é peculiar à igreja de Tiatira, e isso que eu estou vendo aí é o amor. Interessante que a palavra usada pelo Senhor Jesus aqui é a palavra ágape, e eu acredito que tanto quanto eu, você deva saber que quando a Bíblia fala sobre o amor ágape, a Bíblia está falando daquele amor puro, daquele amor que na sua essência vem do próprio Deus. Já tenho falado também em vídeos anteriores aqui que há pelo menos 5 palavras, a língua grega é muito rica, e há 5 palavras que apontam para a palavra amor, que podem ser traduzidas por amor. O português acaba sendo muito pobre, porque quando eu falo que eu amo meu irmão, eu amo meu cachorro, eu amo o meu carro, eu amo a minha igreja, eu amo a minha esposa, nós usamos a mesma palavra, mas no grego é diferente. Quando nós
queremos atribuir um valor ou tirar um pouco esse valor, nós usamos palavras distintas, palavras diferentes. E quando Jesus usa aqui a palavra ágape, Jesus está enfatizando um amor que era puro, que era genuíno, que vinha de fato dele, e essa era uma das marcas da igreja de Tiatira. Isso deve nos fazer realmente pensar e desejar que essa seja uma das qualidades vividas não somente pela igreja e instituição da qual você e eu fazemos parte, mas da nossa própria vida, que seja a nossa marca, porque essa foi a marca do Senhor Jesus Cristo. Ele é amor na sua essência, e através das suas atitudes, da sua vida, de tudo que ele fez e produziu, ele mostrou de uma forma clara esse amor. Aliás, ele é a maior manifestação do amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então esse é o amor que Deus está pronto para derramar sobre o meu coração, sobre o seu coração também, que essa seja uma das nossas marcas. Uma outra qualidade que Deus vê nessa igreja de Tiatira é a fé. O Senhor disse assim: olha, eu vi a fé que é visível, que é palpável na vida de vocês. E a palavra usada para fé aqui é a palavra pistos. Eu tenho falado reiteradas vezes também que se existe uma palavra que eu nunca mais vou me esquecer do grego, é exatamente a palavra pistos. Porque quando eu fazia seminário, eu já falei aqui que eu cursei o curso de teologia no Seminário Presbiteriano do Norte, no Recife. Dou graças a Deus por cada professor que derramou da sua experiência, do seu conhecimento, e que hoje, graças a Deus, tem refletido no meu ministério. Mas o fato é que quando eu fazia seminário, isso foi nos anos de 88 a 91, há 30 anos, e naquela época tinha um dos professores, o professor de grego, que quando nós íamos passar por uma avaliação, por uma prova, ele fazia questão que a primeira coisa que a gente colocasse na prova era o nosso nome, obviamente, para identificar a prova, e logo do lado do nome ele exigia que a gente escrevia em grego a palavra pistos. Então toda a prova, durante 4 anos, eu precisava colocar pistos do lado do meu nome. Por quê? O desejo dele era que a gente se lembrasse de que quando nós estivéssemos nos submetendo à avaliação, à prova, nós precisaríamos nos lembrar da aliança que temos com Deus e da fidelidade, porque essa palavra pistos, ela significa fidelidade, ela significa uma fé comprometida. Então quando você vai fazer a prova, não cole, não olhe do lado, você precisa se lembrar da aliança e da fidelidade que você tem. E eu acho muito interessante que ele dizia também que quando ele fazia isso, ele não estava desconfiando dos alunos, mas ele estava reconhecendo a presença do inimigo por perto. E muitas vezes, se a gente abre, baixa a guarda ou abre espaço, o inimigo sempre vai se aproveitar de oportunidades nas quais a gente vai se tornar vulnerável. Enfim, Deus olha para essa igreja e vê essa fé comprometida, essa fé aliançada com a palavra, com o próprio Deus. Então, Deus está falando de qualidades que deveriam fazer parte da minha vida e da sua também. Será que quando Deus olha para nós hoje, para mim e para você, será que Ele encontra essa mesma fé comprometida, aliançada, a despeito dos problemas e das adversidades que a gente tem enfrentado? A lista também é longa, a gente não quer se debruçar muito tempo sobre esses detalhes, mas o Senhor vê também ali o serviço dessa igreja. E a palavra usada ali é exatamente a palavra diaconia. Daí vem a função do diácono dentro de uma instituição, ou seja, a sua capacidade de gastar os seus dias e a sua vida para que o reino de Deus se estabeleça do ponto de vista natural, físico. Obviamente que existe um valor espiritual indescritível na função do diácono, mas quando a palavra diaconia ela é empregada, ela é usada nesse contexto. Nós tivemos há um mês
na nossa semana teológica aqui um estudo profundo sobre o tabernáculo. Aliás, eu quero sugerir que se você não viu ainda essa série, que você corra lá, tá aqui no meu canal disponível, você precisa ver. Mas eu estou falando isso por quê? Porque mesmo diante do tabernáculo, que tinha um significado todo espiritual na sua essência, mas precisaria ser construído, precisaria ser levantado, nós precisaríamos de mão de obra para que aquele tabernáculo fosse levantado e fosse desmontado conforme a ordem de Deus. Então, diaconia fala de trabalho, fala de gastar-se na obra de Deus, associado com labor, associado com ergon, associado com trabalho, com certeza vai fazer com que produzamos, ofereçamos ao Senhor um trabalho bem excelente. O Senhor vê também a perseverança. Temos falado de perseverança aqui, mais uma vez eu quero plantar no seu coração a importância da perseverança, porque há muita gente começando bem, muitos planos, muitos propósitos, mas que não terminam bem. Há muita gente que sonhou com grandes empresas, sonhou com grandes casamentos e grande família, sonhou com a perfeição e de repente se deparou com algo que trouxe frustração, que trouxe decepção e por isso tem abandonado a fé. Eu quero dizer para você, querido, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não podemos deixar de congregar, porque quando a gente olha a igreja na perspectiva humana, natural, obviamente ela é imperfeita, porque ela é composta de pessoas imperfeitas, mas em unidade, juntos, certamente nós podemos nos ajudar mutuamente e podemos ser uma igreja que o Senhor espera que sejamos quando Ele voltar. Deus vê a perseverança, e olha que interessante, Deus vê uma coisa nessa igreja que Ele não viu na igreja de Éfeso. Você deve se lembrar, quando nós estudamos a igreja de Éfeso, o Senhor chama a atenção para algo que desagradou o coração de Deus, que Deus viu naquela igreja, que foi o fato de eles terem abandonado o primeiro amor. E quando Deus fala isso, Deus aponta o caminho de volta. Deus diz, olha, vocês precisam voltar à prática das primeiras obras, ou seja, vocês deixaram de praticar aquilo que vocês praticavam quando vocês me conheceram e quando vocês eram extremamente apaixonados por mim. Quando ele chega à igreja de Tiatira, o discurso dele é diferente. Jesus diz assim, olha, as últimas obras que vocês têm feito são mais numerosas do que as primeiras. Então nós estamos diante de uma igreja que, por causa da maturidade, por causa da paixão, é uma igreja que tem produzido mais do que produzia quando se converteu. Querido, eu entendo que isso é um grande desafio para mim e para você, que nós precisamos buscar piamente essa paixão que nos leve a viver hoje com mais intensidade do que a gente vivia nos primeiros dias ou quando a gente conheceu o Senhor Jesus. Todos nós sabemos que quando nós estamos apaixonados nos primeiros dias, nós não medimos consequências, não fazemos a conta da torre, muitas vezes somos até inconsequentes, né? Porque queremos agradar a pessoa que nós amamos. Eu tenho certeza que você, quando conheceu Jesus, meu Deus, você era intenso, você queria ficar 24 horas por dia lendo a Bíblia, ouvindo louvores, cantando louvores, se envolvendo com a presença de Deus, com a igreja, com o trabalho, com a obra. Foi assim comigo, eu tenho certeza que não foi diferente com você. No entanto, à medida que o tempo vai passando e a gente vai em nome de um amadurecimento, deixando de fazer aquilo que a gente fazia quando a gente começou na fé. E eu quero deixar um apelo aqui para você, juntamente para mim também, que sejamos mais intensos hoje do que éramos nos primeiros dias. Porque cada dia que passa, a misericórdia de Deus se renova e nós provamos da provisão, do livramento e do respaldo de Deus na nossa vida hoje de uma forma tão extraordinária que precisaríamos ser muito mais expressivos na nossa paixão e no nosso amor por Jesus. Pois bem, Jesus olha para essa igreja e Jesus diz assim, olha, eu tenho visto todas essas coisas. Então, Jesus derrama todas as qualidades que ele viu sobre aquela igreja e que eu espero que ele veja em mim e em você também. Porém, assim como a maioria das cartas que Deus envia às igrejas, há reprimendas,
Há coisas que Deus está vendo que não estão agradando o seu coração. E eu espero que ao estudar cada uma dessas cartas, você e eu sejamos despertados, conscientizados para o fato de que aquilo que chamou a atenção de Deus de forma negativa e que Deus não gostaria de ver na prática da igreja, deve ser extinto, deve ser aniquilado, deve ser deixado de lado na nossa vida, na minha vida e na sua vida hoje. Então eu quero rapidamente, objetivamente, para a gente poder finalizar e orar essa nossa reflexão, eu queria me debruçar com você sobre o que é que Deus viu nessa igreja de Tiatira, que lhe chamou a atenção, porém, do ponto de vista negativo. Voltando para a primeira afirmação que eu fiz no começo dessa reflexão, Deus conhece as nossas obras, tanto aquelas que a gente faz para o bem, quanto aquelas que a gente faz para o mal. E aquilo que Deus viu nessa igreja, que ele não concordou, em primeiro lugar, ele fala sobre tolerância. Deus viu nessa igreja algo que não agradou o coração de Deus, que é exatamente essa palavra, tolerância. E eu tenho um vídeo aqui no canal também chamado Tolerando o Intolerável. Eu sugiro que você vá ver, porque eu não quero aqui gastar muito tempo naquilo que eu já comentei naquele vídeo. Mas você precisa ver. Um dia Deus me despertou exatamente para o fato de que nós estamos tolerando o intolerável. Por isso eu dei o título de Tolerando o Intolerável nesse vídeo. E estamos sendo intolerantes com aquilo que deveríamos ser tolerante. Se você tem alguma dúvida e quer saber mais sobre isso, corre no vídeo, dá uma olhadinha nele, eu tenho certeza que ele vai ser muito edificante na tua vida. Porém, o que Deus está dizendo aqui, olha, eu não estou gostando da tolerância. E falar sobre isso nos nossos dias é extremamente relevante, porque hoje em dia, em nome do politicamente correto, nós temos sido obrigados, forçados, induzidos a tolerar práticas e comportamentos que estão completamente desalinhados com a palavra de Deus. E aí eu não quero entrar nos mínimos detalhes para expor para você. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer a Bíblia e você precisa usá-la exatamente como parâmetro, como modelo para você medir todas as escolhas e comportamentos que são despejadas sobre nós hoje, que muitas vezes nós temos que assumir. Enfim, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, e se você tem dúvidas sobre se em algum assunto você tem sido tolerante demais com aquilo que você não poderia ser, você precisa avaliá-la à luz das Escrituras Sagradas. Mas tolerância é um dos comportamentos que Deus disse assim, eu não estou gostando da maneira como vocês estão tolerando algo de errado que tem acontecido nessa igreja. Uma outra coisa que Deus diz que não está gostando ali é a autopromoção. Autopromoção, na verdade, sou eu que estou colocando essa palavra aqui, mas Deus está dizendo, olha, eu não estou gostando da tolerância, e não somente da tolerância, mas do ensino que vocês estão estabelecendo através de vocês, através do testemunho de vocês, através da anuência de vocês, da concordância de vocês, vocês têm demonstrado um evangelho que não é exatamente o evangelho que eu tenho colocado na mão de vocês para que vocês transmitam. Então Deus está dizendo, olha, vocês estão ensinando. E como se não bastasse, parece que é uma questão de progressão mesmo, né? Vocês estão tolerando, vocês estão ensinando e vocês estão permitindo a sedução no meio de vocês. Então não é só uma questão de ensino, é uma questão de sedução ao engano, ao erro. E Jesus deixa claro a que ele está se referindo. Ele está se referindo à doutrina de Balaão. Eu também não vou gastar muito tempo aqui falando sobre a doutrina de Balaão, porque em vídeos anteriores nós já o fizemos. Mas Deus está dizendo, olha, vocês estão tolerando, vocês estão ensinando e vocês estão permitindo que a igreja seja seduzida pela doutrina e pelo conselho que Balaão deu em relação à prática de imoralidade, de prostituição, de fornicação, de tudo aquilo que está ligado com a pureza moral do ser humano. O interessante é que quando a gente olha também para essa carta de Tiatira, essa carta faz menção de uma tal de Jezabel que está naquela igreja. E eu queria que você parasse para prestar atenção nisso. Em vídeos anteriores eu falei que quando Deus fala sobre o trono de Satanás num lugar, ele não está falando de um lugar físico propriamente dito, mas ele está falando de um sistema operante, de ideologias, de pensamentos, de convicções. Quando a palavra de Deus usa também aqui a figura de Jezabel, não está se referindo a uma pessoa.
física, como foi Jezabel. Na verdade, está usando a figura de Jezabel para apontar que existe uma relação entre a prática dos dias atuais com aquela Jezabel que viveu nos dias do Velho Testamento. E se você tem dúvidas sobre isso também, você precisa voltar lá para o Velho Testamento, estudar a vida de Acabe e Jezabel. Acabe era rei de Israel, casou com Jezabel, uma pagã, praticamente uma meretriz, uma prostituta, e desviou completamente o rei do caminho de Deus. O que Deus está dizendo é que nessa igreja de Tiatira há também um sistema de ideologia, de influência que tem determinado o comportamento dessa igreja na vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Sabe, querido, há tantas características que a gente poderia mencionar aqui de espírito de Jezabel que atua, inclusive nos nossos dias. Esse espírito de Jezabel, essa influência maligna que existia sobre a igreja de Tiatira, existia em Israel nos dias do Velho Testamento, e existe até nos dias de hoje na igreja, no século 21. Esse espírito diz respeito a um sistema de imoralidade. Eu já tenho falado isso também sobre o perigo da imoralidade, o perigo da pornografia. Esse tem sido um gás venenoso que muitas vezes tem entrado dentro das casas, dentro das residências, e tem comprometido inclusive a santidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, levante muros de proteção, tome cuidado para que o odor da aflição, do sofrimento e das nossas ações, mas não cheguem diante de Deus e nos reprovem. Na verdade, quando eu compartilho tudo isso com você, o meu desejo é que estabeleçamos um tratamento preventivo na nossa vida, não corretivo, porque aquele que confessa tentação não precisa confessar pecado. Então, nós precisamos olhar para essa carta com um pouco mais de profundidade. Então, além do sistema de imoralidade, de prostituição, existe uma tentativa de calar a voz profética, calar a voz da autoridade, seja da autoridade espiritual, seja da autoridade política, social, seja da autoridade governamental da casa. Deus estabeleceu que o marido é o cabeça, é a autoridade da casa, e muitas casas têm vivido um caminho completamente contrário àquele que foi estabelecido por Deus, onde a mulher, a figura de Jezabel, tem exercido esse domínio e tem calado a voz masculina, tem calado a voz do seu marido. Enfim, a gente poderia falar tanta coisa sobre esse assunto, mas eu acredito que deva ser motivo, inclusive, para outros vídeos. Eu quero finalizar aqui dando alguns conselhos, porque quando a gente olha para essa carta, a gente percebe algumas características que na verdade fizeram com que essa igreja recebesse tantas reprimendas do Senhor como as que nós já compartilhamos. E eu colocaria como fundamental e base a dureza de coração e a falta de quebrantamento. Sabe, eu espero que uma palavra como essa, uma reflexão como essa e a própria palavra de Deus seja como um óleo que vá amolecer essa casca, essa dureza do nosso coração, e que vá nos permitir recebermos uma consciência e um despertamento para vivermos uma vida completamente diferente da que temos vivido até hoje. Porque se queremos resultados diferentes, precisamos estar dispostos a praticar coisas diferentes. Então, como Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, por causa de quebrantamento, por causa de arrependimento, por causa de contrição, eu sugiro que você e eu trilhemos o mesmo caminho para que sejamos um homem e a mulher segundo o coração de Deus. Eu quero finalizar com alguns conselhos. Olhando para essa carta, o meu conselho para você e para mim, ao mesmo tempo, a orelha mais perto da minha boca é a minha, então eu preciso aprender primeiro para poder derramar sobre você aquilo que Deus está colocando no meu coração. Conselhos: cuidado para não ser contaminado pelo pecado. Existe um poder de contaminação no pecado muito maior do que o vírus. Há muita gente preocupada com o vírus, e eu entendo que precisamos estabelecer todo cuidado mesmo para que não sejamos pegos por esse vírus maldito que tem ceifado vidas, mas eu quero dizer para você que existe um poder de letalidade muito maior do que o vírus, que é exatamente o pecado. Então tome cuidado com o pecado, porque além de ser contaminado, você pode contaminar muitos, e você pode comprometer a eternidade de muitos por causa de um testemunho totalmente desalinhado com a palavra de Deus. Então tome cuidado
com a imoralidade, já tenho falado sobre isso. Cuidado com as coisas profundas de Satanás. Há muita gente que até a título de curiosidade tem pesquisado, tem brincado com coisas que na verdade têm muito a ver com o espírito das trevas e com o espírito do próprio Satanás, que tem tentado seduzir as pessoas e desviá-las dos caminhos de Deus. Então tome cuidado para que você não seja um desses que conhece as profundezas de Satanás, como alguns da igreja de Tiatira conheciam. Se você quer se aprofundar, aprofunde-se em conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus certamente a sua vida vai mudar. E para finalizar e a gente orar, o que Deus diz para essa igreja é: conserva o que você tem. Conserva o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o bom depósito que Deus tem colocado na tua vida. Então, meu querido, meu conselho para você, para a gente finalizar e orar: conserva toda a riqueza que Deus tem derramado sobre a tua vida, da qual a mais importante é a salvação, mas não somente ela, o testemunho e o poder que você tem de influenciar o maior número de pessoas com o amor e com todas as qualidades que eram visíveis na igreja de Tiatira e que pode ser visível na minha vida e na sua vida hoje. Vamos orar, vamos finalizar essa reflexão. Nós estamos terminando o nosso 9º dia, estamos chegando no grande dia, o 12º dia, onde nós vamos poder fechar todas essas cartas, redigir uma única carta que vai expressar a vontade de Deus, para que não sejamos pegos de surpresa quando aquele grande dia chegar. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia. Obrigado por tanta riqueza, obrigado pela igreja de Tiatira, que é uma inspiração para nós, inspiração no sentido de estabelecermos tanto uma abordagem preventiva como corretiva na nossa vida, a ponto de corrigirmos os nossos caminhos, principalmente aqueles que têm se desviado da tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos fortaleça, cada um de nós, cada pessoa que está exposta a esse ensino, e que tudo isso, Senhor, componha a base, o fundamento daquilo que o Senhor espera e deseja de cada um de nós. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, um forte abraço, uma alegria enorme ter estado com você mais um dia. Obrigado por me acompanhar, e amanhã estaremos aqui com mais um vídeo onde nós estaremos estudando a carta que foi escrita à igreja de Sardes. Deus te abençoe, eu espero você, vejo você amanhã.